Bom, gente, voltando então à nossa aula, nossa gravação da nossa segunda parte da nossa aula, ok? Onde nós paramos na questão dentro do processo de execução com relação às limitações constitucionais e legais, ok? Nós comentamos um pouquinho sobre a questão da limitação lógica, né, que é aquela que sempre busca eficiência, né, a satisfação do credor, então tem que ser um bem compatível com a execução. E agora nós vamos entrar nesses casos específicos das limitações constitucionais e legais, né, que nós temos na Constituição, indiretamente, e também na legislação, algumas disposições que limitam a penhora, né, por diversos motivos, tá? Muitas vezes para fins da preservação da dignidade da pessoa humana. Por outros, nós temos o princípio da proteção da supremacia do interesse público, ok? Quando nós falamos da penhora de bens, da impenhorabilidade de bens públicos, ok? Da proteção do orçamento e das diretrizes orçamentárias que rege os princípios econômicos da Constituição Federal. Tá? Então, nós temos por alguns motivos tidos como relevantes pelo Constituinte e pelo legislador, tá? Há determinados bens que não podem ser penhorados. Tá? Então, dentro dessas limitações constitucionais e legais, gente, nós temos vamos começar a falar um pouquinho sobre os bens públicos. Tá? Os bens públicos são aqueles bens que integram as pessoas jurídicas de direito público, né? Então nós temos a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, nós temos as empresas públicas, nós temos as sociedades de economia mista, nós temos as autarquias, tá? Nós temos as fundações públicas. Então são essas pessoas jurídicas de direito público titularizam bens públicos, ok? E existe também alguns entendimentos e concessionárias prestadoras de serviço público também são bens públicos, tá? Existe uma parte da doutrina administrativista que entende que mesmo essas pessoas jurídicas de direito privado, concessionárias, enquanto elas exercem a função pública, atividade pública, tá? Esses bens eles têm essa natureza, tá? Mas eu não vou entrar muito nessa questão. Mas onde está o fundamento, tá, dos bens públicos? Nós temos com o próprio artigo 100, tá, da Constituição Federal, que prevê o regime de precatório, ok? Então, necessariamente, nas execuções contra a fazenda pública, todos os bens, tá? O pagamento ele vai ser feito de acordo com uma ordem cronológica, ou seja, dentro dessa ordem cronológica haverá necessidade de previsão orçamentária. Então eu não posso me utilizar da penhora de bens para satisfação, tá? Eu tenho que aguardar na fila de precatórios, né, que é organizada pelos presidentes dos tribunais de justiça. De acordo com essa fila, tá, será feito o pagamento. Mas você fala, Rodrigo, e se chegar após um ano da minha inclusão e eu não tiver ainda patrimônio para me satisfazer, eu tenho que esperar até chegar a minha vez. Enquanto isso, haverá a incidência de juros moratórios sobre este valor, tá? Após um ano dessa inclusão, né, que seria em julho, né, não sendo feito, será pago os juros moratórios até que finalmente um dia, quem sabe, né, será feito o pagamento desse precatório, né? Haverá crédito orçamentário. Essa é uma forma de se preservar e evitar que haja uma insolvência patrimonial de um ente político, né? De uma pessoa jurídica de direito público. Imagina um Estado insolvente, né? Ou uma situação pior do que nós observamos em alguns estados da federação, né? Como o Rio de Janeiro, que entrou em uma situação caótica, né? Mas é justamente para evitar que esse quadro ele venha se deflagrar, uma verdadeira insolvência, uma dilapidação
completa dos bens essenciais do Estado, e essa característica da empenhorabilidade ela já parte do próprio artigo 100 da Constituição Federal, que prevê esse regime de precatório, tá? Então, isso é um ponto bem interessante que a gente tem que observar dentro dos bens públicos. E, por coincidência, o artigo 100 também do Código Civil, tá, gente? Não é uma coincidência. Aliás, não é um erro, tá? É o 100 da Constituição Federal e o 100 do Código Civil, que diz que os bens públicos de uso comum do povo e os especiais são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar, tá? Aí vem a seguinte pergunta: ô Rodrigo, e os bens dominicais ou bens dominiais? Provavelmente vocês já ouviram falar em direito administrativo, né? As categorias dos bens, né? Nós temos os bens de uso comum do povo, os bens especiais, tá? E os bens dominicais ou dominiais são aqueles bens desafetados, né, ao interesse público, eles não vêm sendo aplicados a uma determinada finalidade, tá? São geralmente bens abandonados ou bens que não vêm sendo utilizados, tá? Eles não são afetados a uma determinada finalidade, né? Então, esses bens, eles podem ser penhorados, existem entendimentos nas duas vertentes, tá? Então, eu trouxe, por exemplo, uma situação que essa é uma questão que há uma grande possibilidade disso cair. Não vou dizer em direito processual civil, mas eu acho que em direito administrativo isso cai, tá? A ADPF 387, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que o relator foi o ministro Gilmar Mendes, né? O que ele disse? Sociedade de economia mista e empresas públicas podem ter bens penhorados, né? Então, isso tudo vai depender também do regime jurídico administrativo, tá? Adotado. Se, né? Então, aqui, essa é a parte extremamente interessante. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público próprios do Estado, né? Então, assim, gente, se esse bem ele for público, essencial ao atendimento da finalidade, se eu adotar o regime de precatório das sociedades de economia mista, eu vou ter que tomar esses bens como impenhoráveis, tá? Porque ele vai seguir essa regra. Agora, se esses bens, né, se a sociedade de economia mista não for prestadora de serviço essencial, público, próprio, em natureza não concorrencial, né? Se esse regime for, por exemplo, vamos citar algum exemplo, o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil, ele age em sistema de concorrência com outros bancos? Sim. Ele exerce serviço público próprio? Não. Tá? Ele exerce um serviço em concorrência com o particular, mas há um interesse público que justifique a atuação, né, como sociedade de economia mista. Então, nesses casos, tá, esse não se adota o regime de precatório e, por consequência, se o Banco do Brasil não realizar o pagamento, eu posso efetuar penhoras pelo regime do Código de Processo Civil, do 523 e seguintes, né? Esse regime intimou no prazo de 15 dias, não pagou, penhoro. Tá? Agora, se o regime for de precatório, eu estou reconhecendo que essa sociedade de economia mista, que essa empresa pública, ela exerce serviço público essencial e em regime não concorrencial. Então, logo, se eu aplicar o regime público, a execução será através sobre o regime de precatórios. Eu vou encarar essa sociedade de economia mista como se fosse um órgão fazendário, tá? Uma pessoa jurídica de direito público, uma autarquia, ok? Então, eu não vou poder penhorar os bens, eu vou ter que aguardar a minha listinha de precatória até chegar a minha vez, tá? Deu para entender, gente? Deu para entender essa parte? Vocês já tiveram direito administrativo? Não tiveram? Aí fica um pouquinho difícil, né? Aí você fala, professor, não entendi nada do que você falou, né? Porque essa é uma parte que vocês precisam de um conhecimento um pouquinho melhor de direito administrativo. Vou explicar, tá, gente? Deixa eu ver aqui.
né? Sim, essa parte vocês já tiveram de bens, né? Autarquia, sociedade de economia mista, vocês já tiveram essa parte? Tivemos direito administrativo. Ah, legal, legal. Direito administrativo, sim. Essa parte dos bens, vocês já tiveram? Né? Essa parte da sociedade de economia mista, que ela pode agir tanto em regime de concorrência com o direito privado, como regime jurídico administrativo. Eu acho que provavelmente vocês tiveram uma noção dessa parte. Ah, então que ótimo, eu fico mais tranquilo, né? Porque senão eu ia ter que parar para explicar, tá? Então, assim, via de regra, gente, o regime jurídico administrativo é aquele próprio das autarquias e das fundações, das fundações autárquicas, né? Ou seja, são aqueles que atuam no exercício do serviço público essencial próprio, tá, do serviço público, saúde, que não é em regime concorrencial, tá? Essas pessoas jurídicas, elas têm esse regime jurídico administrativo. Foi o que aconteceu no caso dos Correios, né? Os Correios, como o serviço postal é um serviço de monopólio, não concorrência, né? Porque ele é um monopólio dos Correios, o STF entendeu que os Correios também, eles se inserem nessa condição, tá? Então, sempre quando nós tivermos nessa perspectiva aplicação do regime jurídico administrativo, por consequência, esse bem ele vai acabar sendo impenhorável, tá? Porque a penhora, ela não é compatível com o regime de precatórios. Tá? Você só vai ver uma situação de arresto ou de penhora em situações excepcionalíssimas de descumprimento da lista de precatórios, que é raríssimo, né? Porque isso é controlado pelo Tribunal de Justiça, essa lista, né? Ela é também fiscalizada pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, então existe todo um rito próprio, né? Que é aquela situação. Só se for descumprido, mas se você não tiver crédito, tá, suficiente, essa lista ela vai passando pelos tempos, né? Então, por isso que às vezes a gente tem créditos que demoram 10, 15, 20 anos para que haja esse pagamento, porque a penhora de bens, ela não é compatível com o regime de precatório. Então, o que é legal a gente mentalizar dessa DPF 387? Todos os bens públicos são impenhoráveis, né? E aqui eu gosto disso porque isso daqui pode cair na prova de direito administrativo de vocês na OAB, em concursos públicos, tá, gente? Vai depender. Então, o regime de precatórios vai se aplicar a sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público próprio do Estado, aqueles essenciais, por exemplo, segurança, segurança pública, saúde, educação, aquelas que estão dentro do contexto constitucional, tá? E de natureza não concorrencial, onde ela vai agir não em concorrência, no regime de monopólio, sem concorrência com o ente privado. Deu para entender, gente? Então, nessas situações, a sociedade de economia mista, ela vai ser como se fosse uma autarquia. Ela vai ser como se fosse o Estado. Ela vai ter o regime jurídico administrativo, tá? E dentro desse regime jurídico administrativo, ela vai ser encarada como se fosse o próprio Estado, tá, gente? Agora, se essa sociedade de economia mista não prestar um serviço público próprio, tá? Que é o caso, por exemplo, do Banco do Brasil. O Banco do Brasil presta serviço bancário. Serviço bancário, ele não é próprio do Estado. Mas o Estado, ele passa a agir em concorrência com o particular, porque ele tem um interesse público, né, importante ao optar por essa sociedade de economia mista, porque ela vai servir como fomento à atividade agrícola, fomento para setores estratégicos do Estado, tá? Então, quando há esse interesse público estratégico do Estado, só que ela não pode ter o tratamento de um regime jurídico administrativo. Então, nessas situações, o Banco do Brasil ele é encarado como qualquer outro banco, né? Se eu tiver uma condenação contra o Banco do Brasil e ele não efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, o que vai acontecer com o Banco do Brasil? Eu penhoro bens do Banco do Brasil. Eu posso requerer um bacenjude nas contas do Banco do Brasil. É o que não pode acontecer. Meu celular está travando muito e sem som. Gente, o de vocês também tá?
Como é que tá a internet de vocês? Tá saindo travando? Como é que tá, gente? Coloquem um joinha no WhatsApp. Tá ruim? Tá ruim. Internet. Deixa eu ver. Ah, mas às vezes a internet com o horário, esse horário das 8h30, parece que eu acho que ele fica congestionado, né? Tá travando também, agora tá todo mundo falando que tá travando, tá, gente? Então vamos ver se melhora a internet. Para mim tá bom, mas claro, tem a ver com os outros também. Não, eu pergunto isso porque às vezes é a minha internet, tá? Então pode ser que às vezes ela chega nesses horários de pico, então eu vou falar um pouquinho mais devagar, né? Para nesses picos, o som, só a imagem, o som não, né? Então parece que o som tá meio ruim. Deixa eu. E agora, gente, tá melhor? O som? Né? Acho que dá até para eu ver. Até para ver também, eu vou ver se eu instalo o microfone, né? Para ver, que eu acho que o som é o que tá dando mais problema nas nossas últimas aulas. Então, às vezes, eu vou ver se eu pego um microfone, que eu tinha um microfone e não faço a menor ideia onde tá, né? Aquele externo. Às vezes, aquele externo é até melhor para, né, para dar esses probleminhas aí, para a gente dar uma reduzida nesse problema do som, tá? Mas vamos dar continuidade à aula, gente. Vamos aqui, mas eu gostaria de saber se vocês entenderam, tá? Essa DPF, tá? Essa DPF ela é importante por causa dessa questão, tá? Então, todos os bens públicos são empenhoráveis? Depende, tá? Então, um bem, ele pode ser público, porque ele pertence a uma pessoa jurídica de direito público, tá? Mas não necessariamente empenhorável. Como regra, ele é empenhorável. Tá? Agora, se for uma pessoa jurídica de direito público que age em concorrência com o sistema privado, tá? Ela vai ter esse mesmo tratamento, que isso é constitucional, né? Então, essas empresas que agem em concorrência, tá? Elas devem ter um tratamento igualitário com as empresas privadas. Então, essas empresas podem ter esses bens penhorados. Tá? Então, essa é uma questão dessa DPF 387. Atentem-se a essa DPF, tá? Isso pode cair no exame da ordem de vocês. Eu acho que mais para direito administrativo do que para direito civil. Professor, seria as empresas de economia onde eles visam lucro, não é? Onde o Estado está tendo lucro. Exato. São empresas, a partir do momento que elas atuam em concorrência com o privado, automaticamente elas, não necessariamente elas vão perseguir o lucro, mas se elas perseguem o lucro, elas já estão se afastando desse contexto do regime de serviço jurídico próprio, porque no sistema de jurídico próprio, o Estado não visa o lucro, o Estado visa a prestação do serviço, o atendimento desse serviço. Agora, se essa sociedade de economia mista já está visando lucro, já é um sinal, tá, de regime concorrencial, já é um sinal que o serviço público não é próprio. A gente não pode afirmar isso, né? Que necessariamente se ela está perseguindo o lucro, que é porque nós temos, por exemplo, o caso dos Correios, tá? Que exerce atividade, mas dentro dessas duas características, se o sistema, se o serviço público ele é próprio, tá? E se ela age em regime não concorrencial, se ela age em sistema de monopólio, tá? Deu para entender? Então assim, se a gente for observar, por exemplo, a Sabesp lucra? Sim, ela tem lucro, tá? Só que ela age em regime concorrencial? Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer, né? Se ela age ou não. Então, existem muitas questões, tá? Que aqui nesse caso, ó, se a gente vê, ó, a empresa de gestão de recursos do estado do Piauí, tá? Então, a gente tem que analisar, primeiro, né? Que isso aqui, inclusive, ó, foi o bloqueio de bens, tá? Da conta. E aqui foi julgada essa arguição procedente para que não haja esse tipo de bloqueio, tá? Então, o lucro
ele é um aspecto que tem que ser levado em consideração? Sim, ele é um aspecto. Só que os dois parâmetros que o Gilmar Mendes, aliás, que o STF colocou para que nós venhamos analisar é se o serviço público ele é próprio, tá, do Estado, da atividade estatal, se ele está dentro daqueles serviços essenciais, né, a serem prestados, e se ele age em regime não concorrencial, ou seja, se ele detém o monopólio. Se a partir do momento, esses são esses dois requisitos, então o lucro, ele é um aspecto que nos permite analisar esses dois elementos, mas ele não é uma premissa básica. Deu para entender? Deu para entender? Tá? Então, acho que aqui, deixa eu ver. Estão entendendo, gente? Tranquilo, ok, né? Deu para entender? Coloquem um joinha aqui no grupo do WhatsApp, vocês estão entendendo? Sim, ótimo, tá? Então, o lucro, ele é um elemento a ser analisado? Sim. Só que isso é o principal, tá, gente? Ó, prestador de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Então, o lucro ele é um elemento secundário dentro dessa nossa análise. Tá? Então, é esses dois que é o principal. Tá? O lucro ele vai nos conduzir a uma possível exercício de atividade que pode ser concorrencial. Tá? Então, às vezes, o lucro ele está dentro de um contexto. Agora, os dois elementos principais são esses. Tá bom, gente? Ah, então é isso que a gente tem que analisar. Então, vamos dar continuidade na nossa aula. Vamos falar um pouquinho da nossa segunda exceção, tá? Que é o bem de família, que é a Lei 8.009 de 90, tá? O bem de família involuntário. E nós temos também, que é a nossa terceira hipótese, nós vamos estudar as impenhorabilidades absolutas e relativas, tá? Com relação ao bem de família, tá, gente? O bem de família involuntário foi uma lei editada em 1990, fruto da tese de doutorado do professor titular aposentado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que é o professor Álvaro Vilaça Azevedo, né? A lei do bem de família involuntário, ela tem como objetivo a proteção do único imóvel residencial da família, tá? Independente da questão de por qualquer dívida. Isso como regra, nós temos exceções, tá? Mas por dívidas civis, fiscais, comerciais, ou seja, de proteger esse núcleo essencial da família, nada melhor do que proteger de forma indistinta, sem qualquer procedimento, o imóvel residencial. Por quê, gente? Porque antes disso, existia o bem de família, sim, mas o bem de família voluntário, aquele que tinha que ser instituído por escritura pública, por 1/3 do patrimônio líquido existente à época da instituição, mediante registro no cartório de registro de imóveis, ou seja, é um procedimento para quem possuía patrimônio, né? Mas a lei do bem de família, ela foi uma lei que instituiu de forma involuntária, de forma geral. Todos que tenham esse único imóvel residencial terão essa proteção, tá? Então, a lei 8.009 de 90, que é chamada a lei do bem de família involuntário, tá, gente? Então, o imóvel residencial do casal ou da entidade familiar, ele é objeto de proteção. Só o imóvel? Posso rapelar tudo que tem no imóvel? Não, gente, tá? Essa proteção está no parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam as construções, plantações, benfeitorias, os equipamentos, tá? Profissionais. Então, na casa, os equipamentos não suntuosos, televisão, computador, o modem do Wi-Fi, né? A geladeira, a mesa, né? São bens que equipam naturalmente uma residência. Agora, um quadro do Picasso, né? Um bem suntuoso, né? O que a gente poderia classificar hoje como um bem suntuoso, né? Um quadro, né? Um ornamento histórico que vale uma fortuna, tá? Então esses bens, eles estão excluídos. Mas os bens tradicionalmente, ainda que sejam bens um pouquinho mais requintados, tá? Eles são objetos de proteção. Não só a residência, mas os bens que ela guarnece, ok? Então, o que se considera como família? Né? Que nós falamos bem de família, mas o que se considera família, gente? Família, hoje, atualmente, para o STJ, é qualquer núcleo, ainda que individual, onde a pessoa
ela desenvolve as suas relações básicas, né? Onde ela tem o núcleo de convivência dela básico. Então, a gente pode falar que uma pessoa é família para fins de proteção? Sim, tá? Isso já deu muita discussão. Eu preciso ter um casamento? Eu preciso ter uma união estável? Professor, uma união poliafetiva pode ser considerada como família? Pode, tá? Então, qualquer núcleo, tá? Onde as pessoas convivam, residam, tem uma união, né? Ainda que não seja uma união afetiva, mas convivam, por exemplo, em dois irmãos convivem juntos, tá? Compartilham obrigações, compartilham responsabilidades, compartilham momentos próprios, né, de uma entidade familiar. Não necessariamente você precisa ter uma união estável, uma relação afetiva, né, próxima. Então, o que é o conceito de impenhorabilidade? Nós temos a súmula 364 do STJ, tá? O que nos diz a súmula 364 do STJ? O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também um imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas, né? Então, basta que eu tenha um núcleo de convivência, tá? Para que esse imóvel, para que seja considerada família, tá? Então, isso é uma súmula importante, isso já deu muita discussão, né? Se era necessária união estável, se homem e mulher, né? Então, hoje, família para fins de proteção da Lei 8.009 de 90 pode ser aplicável, inclusive, em pessoas separadas, solteiras, viúvas, independentemente da sua qualificação, né? Ou a forma ou o modo de viver dessas pessoas, tá? Isso é irrelevante para fins de proteção do bem de família, tá? E aqui até eu uso o conceito do artigo 25 do ECA, né? Que fala sobre a família extensa, né? O que é família extensa para o ECA, né? É aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade ou afetividade. Então, eu trago um pouquinho, eu importo esse conceito de família extensa do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para a gente ilustrar um pouquinho o que seria essa família, tá? Então ela foge desse conceito, dessa unidade pai, filho, casal, né? Homem, mulher, tá? Então, desde que seja uma entidade, né? Formada por pessoas que compartilham vínculos de afinidade e afetividade, tá? Não necessariamente afetividade, pode ser só de afinidade, tá? Pode ser dois irmãos que moram no imóvel. É uma família? Sim, é uma família. A pessoa vive sozinha no imóvel, tá? É uma opção dela, é um vínculo de afinidade com ela mesma, tá? Então, não seria razoável, não seria isonômico admitir que um casal, que duas pessoas têm a proteção, e a pessoa que optou por viver sozinha, né, que é uma faculdade que está dentro do princípio da liberdade, tá? A constituição de família ou não é uma liberdade do ser humano, que a pessoa que optou por viver sozinha, ou que momentaneamente está sozinha, né, que ela não tenha a proteção do bem de família. Não foi essa a intenção do legislador, tá, gente? Muitas vezes uma entidade familiar ela pode dar origem a duas. Você vai, professor, meu Deus, né? Ela, claro, gente, através do divórcio, através da separação, tá? Geralmente os filhos, se eu tenho filhos, tá? A pessoa ela vai acabar convivendo, uma delas do casal vai acabar convivendo sozinha, ou com outra pessoa, né, ou formando uma nova entidade, mas enfim, né, vamos imaginar uma situação bem objetiva. Tá? Uma delas pode conviver e outra vai ficar, né, mesmo que haja uma guarda compartilhada, os filhos vão ficar fixos em algum lugar, tá? Que guarda compartilhada não significa guarda alternada, tá? Então não significa que é um ping-pong, não. Os filhos vão ficar com alguém, tá? Só que a guarda, as decisões serão compartilhadas. Então, a gente vai ter uma família monoparental e a outra pessoa sozinha vai formar uma entidade familiar. Então, olha que situação, tá? Uma entidade familiar pode dar origem a duas, tá? E olha que interessante, eu trago até aqui um caso, eu trago posteriormente o caso, deixa eu ver aqui. Cadê o caso? Deixa
eu ver se eu trouxe aqui. Ué. Eu acho que eu esqueci de colocar, gente, tá? Mas tem um acórdão interessante, eu acho que eu cortei ele, tá? Mas depois eu mando para vocês, que é o caso da... Que é justamente o caso da... Que é um caso bem interessante, que o casal tinha 2 imóveis, só que o marido foi morar, o ex-marido foi morar no imóvel e a esposa com os filhos continuaram nesse imóvel que era a residência do casal. Então, cada um constituía uma entidade familiar em um imóvel, né? E o Poder Judiciário reconheceu a impenhorabilidade desse bem, dos 2 bens, porque eu tive a formação de 2 entidades familiares. Deu para entender, gente? Tá? Então, pode até ser que uma entidade familiar originalmente dê origem posteriormente a novas 2 entidades familiares, ok? Deu para entender, gente? Tá? Então, essa é uma situação, depois eu passo até esse acórdão para vocês, é um acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, eu acho que infelizmente eu coloquei, quando eu estava fazendo o slide, provavelmente eu esqueci de inserir esse acórdão, ok, gente? Tá? Mas essa é uma questão do bem de família importante, tá? Onde nós podemos ter essas situações. Rodrigo, tem exceções ao bem de família? A lei do bem de família, a lei 8.990, temos exceções, tá? Existem dívidas que atingem o bem de família? Existem. Quais são essas, tá? Então, nós temos a previsão no artigo 3º da lei 8.990, tá? Quais são essas dívidas que podem atingir o bem de família, tá? Aquela dívida do titular do crédito de financiamento destinado construção ou aquisição do imóvel, tá? Ou seja, o financiamento, o imóvel financiado, o imóvel com alienação fiduciária, o banco pode retomar? Pode, gente, tá? Ele pode retomar. Então, o titular do crédito, do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel, esse contrato de financiamento, tá? Esse imóvel financiado, certamente ele pode ser objeto de penhora, mesmo que ele venha a constituir o bem de família, ok? O credor da pensão alimentícia, tá? Resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário, que com o devedor integre, tá? Em união estável. Ou seja, a dívida por pensão alimentícia pode penhorar imóvel, inclusive se tratando de bem de família, tá? Cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições em função do imóvel familiar. Então, os impostos, taxas e contribuições, tá, referentes ao próprio imóvel, tá, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel, tá? Então, todos os tributos decorrentes cujo fato gerador seja o próprio imóvel, exceção pode penhorar, tá? Exceção da lei do bem de família, ok? Então, isso daqui tá lá no artigo 3º. A execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, tá? Então, garantias reais sobre o imóvel, tá? Ele pode executar essa situação. Deixa eu ver aqui, a Jáfia faz uma pergunta pra gente. Professor, mas o artigo 5º dessa lei disse que quando mais de um bem for utilizado como residência, a impenhorabilidade recai sobre o de menor valor. Exatamente. Voltando àquela questão, Jáfia. Aqui é o caso de uma entidade familiar ter 2 ou mais imóveis, tá? Então, essa impenhorabilidade ela vai recair do menor valor. O problema é que, quando eu não tenho mais uma entidade familiar, eu tenho 2 entidades familiares e cada qual exerce a residência em cada um desses imóveis. Então, a ex-esposa com os filhos em um imóvel e o cônjuge, o ex-cônjuge em outro imóvel. Então, eles já não têm mais 2 ou mais imóveis, tá? Cada entidade familiar exerce a residência em um único imóvel, tá? Então,
Aí ele altera essa interpretação do artigo 5º, que esse artigo 5º, ele fala da entidade familiar. Quando a entidade familiar... Agora, se a gente considerasse esse casal antes do divórcio, aplicava-se o artigo 5º. Agora, depois do divórcio, cada um passou a exercer a entidade familiar no seu respectivo imóvel. Deu para entender, Jáfia? Deu para entender? Pessoal, vocês entenderam a pergunta da Jáfia? Esse artigo 5º, ele fala da questão quando eu possuo 2 ou mais imóveis, que é empenhorabilidade utilizados como residência, tá? 2 ou mais imóveis utilizados como residência, a empenhorabilidade ela recai sobre o de menor valor, ok? Só que isso pressupõe uma única entidade familiar. Deu para entender? Tá? Agora, o caso que eu estou citando para vocês, essa é a parte interessante, eu tenho 2 entidades familiares que surgiram dessa primeira, 2, e cada qual exerce a residência no seu próprio imóvel. Ok? Então, é por isso que nessa situação não se aplica o artigo 5º. Deu para entender, gente? Tá? Então, essa pergunta da Jaf é bem interessante, tá? Nós temos que nos atentar a ela, porque realmente ela tem essa questão, tá? Nós temos que prestar atenção nesses detalhes, tá? Porque realmente essa situação ocorre e nós temos que prestar atenção nisso. Deu para entender, gente, tá? Então, dando continuidade, por ser adquirido por um produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória, ressarcimento, indenização, perdimento de bens, tá? Então, tudo aquilo que for para indenização da vítima decorrente de sentença penal condenatória ou produto de crime não está abarcado pela lei do bem de família, tá? E a obrigação decorrente de fiança em contrato de locação, tá? O fiador em contrato de locação não tem essa proteção. Em todos os casos, professor, não. Na verdade, nós temos algumas exceções que eu vou comentar. Tem uma decisão, um recurso extraordinário, recentíssimo do Supremo Tribunal Federal que criou uma exceção. Já vou comentar com vocês. Outro ponto também que cai recorrentemente no exame da ordem em concursos. O imóvel locado é empenhorável? Vamos dar um exemplo. Eu tenho um imóvel grande, né? E hoje os filhos foram morar fora, etc, né? E marido perdeu emprego, tá todo mundo sem emprego. O que eu faço? Eu alugo esse imóvel por R$3.000, vou morar numa casa por 1.000 e uso esses 2.000 para manutenção da subsistência da minha família. Isso pode acontecer? Pode. Esse imóvel, eu posso levar a leilão, a penhora? Eu vou falar, não é residência. Ele está morando num imóvel alugado. Tecnicamente eu poderia, né? Mas esse não é o entendimento. Por quê? Porque ele só está alugado para que com essa renda ela seja revertida à subsistência. Então ele só não está morando lá no imóvel para que ele possa manter a subsistência da entidade familiar. Então, essa situação já chegou várias vezes ao Poder Judiciário, tá? E ela gerou a súmula 486 do STJ, que diz: é empenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja alocado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia de sua família. Tá? Ainda que essa renda ela não seja utilizada diretamente para o pagamento do outro aluguel, mas que esse produto ele se reverta para a subsistência mínima daquela entidade familiar, tá, gente? Então é importante que vocês saibam. Então o imóvel locado, ele é penhorado? Ele é empenhorável? Depende, tá? Se ele estiver locado a terceiros, tá? E desde que com essa renda ela se reverta para a subsistência da família. Deu para entender, gente? Tá? Então vamos supor, o devedor, ele alugou o imóvel e foi morar com a filha, tá? E ele usa esse dinheiro do aluguel para ajudar nas despesas da casa, para ajudar a filha nas despesas, tá? E para manutenção da própria subsistência. Esse imóvel pode ser protegido pelo bem de família? Pode. Súmula 486 do STJ. Ok, gente? Vocês estão entendendo, gente? Como é que tá aí? Estão acompanhando bem, que vocês estão meio mudos aqui no grupo, tá?
Se vocês estiverem acompanhando, faz um joinha, faz um ok, dá um sinal de vida aí pro professor Rodrigo, ok? Né? Estão acompanhando, gente? Estão vivos? É fome, professor. Eu também tô morrendo de fome. Quero jantar. Né? Também, né? Não. Mas é isso aí, gente. Também. Vamos lá que tá quase finalizando. A aula de hoje vai ser rapidinha, tá? Eu já tô terminando aqui a nossa aula, tá? Mas são súmulas importantes, tá? São posicionamentos da jurisprudência, tá? Ó, isso aqui foi questão de segunda fase em concurso meu, tá? Isso aqui, se eu não me engano, acho que foi no Rio de Janeiro. Tá? Isso foi uma questão de segunda fase. Vaga de garagem é impenhorável, gente. Tá? Vamos pensar aqui em condomínios edilícios, tá? As vagas de garagem, ela tem dois tipos. Quando a vaga de garagem ela é a área comum do condomínio, ou quando e isso é mais antigo, tá? Nos condomínios já mais recentes, tá? A vaga de garagem ela acaba sendo individualizada, então ela tem uma matrícula própria, tá? Hoje, se quem trabalha na área de corretagem imobiliária, tá? Provavelmente sabe o que eu tô falando, né? Os corretores de imóveis da nossa sala aí talvez vão saber bem dessa questão, né? Que existem condomínios que a matrícula é única, né? E tem outros que a vaga de garagem ela tem matrícula individualizada, uma matrícula do apartamento e uma matrícula da vaga de garagem. Então a vaga de garagem ela acaba se tornando uma área privativa, tá? Assim como a unidade onde é a residência. Então, vamos prestar atenção. Alguém mora na garagem? Não, a vaga da garagem é para guarda de veículos, né? Em alguns, né, com algumas convenções, ela permite até a guarda de bicicletas, de motos, de outros equipamentos. Então ela não se destina, né? Então ela tem essa redução, tá? Então, se a vaga de garagem possui matrícula própria no registro de imóveis, tá? Ela for uma área privativa, porque ela tem uma matrícula própria, ela não constitui bem de família, tá? Essa vaga de garagem, ela pode ser levada a leilão, tá? A alienação judicial, tá? Essa, inclusive, foi uma questão que já caiu em concurso público para mim, já vi questão parecida no exame da ordem, tá? Então é importante que vocês saibam, tá? Sempre essa questão de bem de família, tá? Ela é bem delicada. Então, é importante que vocês saibam essas súmulas, tá? Fiança do contrato de locação comercial. Lá no artigo 3º, fala que o fiador, ele não está protegido pelo bem de família, tá? E isso imperou até há tempos atrás. O que acontece? O STF recentemente, tá, no julgamento de um recurso extraordinário, esse é um julgamento do ano passado, ele abriu uma margem de exceção, tá? Isso é um julgamento da primeira turma do STF, tá, gente? Então ele não é um julgamento vinculante, ele não é uma súmula, mas é um passo para que isso venha se consolidar, tá? Existe um julgamento em que a primeira turma do STF falou que no caso de locação comercial não estaria sob a proteção, tá? Por quê? Porque a proteção ela não colocaria em isonomia junto com o locatário, tá? Então aqui eu vou fazer até a leitura do trecho. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada para fins de satisfazer os valores do locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que o fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. Ou seja, a fiança da locação, ela não se presta à moradia, não é uma locação para fins de moradia. É uma locação para fins empresariais. Então, ou seja, melhor, para fins não residenciais. Então, se o locatário, numa situação dessa, ele tem a proteção do bem, mas o fiador não.
né? Olha que situação maluca. Então, o STF, diante dessa situação que viola a isonomia, o STF, ele, nesse julgamento do recurso extraordinário 605.709, cujo relator foi o ministro Dias Toffoli, ele pacificou a primeira turma, tá? Tem esse julgado. Vamos ver se ele será acolhido pela segunda turma e venha se tornar até uma súmula ou um entendimento vinculante, ok? Na responsabilidade patrimonial, tá? Nós temos o artigo 833 que fala que são impenhoráveis outros bens, além do bem de família, do único imóvel residencial. O Código de Processo Civil nos traz uma lista de bens impenhoráveis, os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário como não sujeitos à execução. São aqueles bens doados e gravados por um testamento com cláusula de impenhorabilidade. Tá? Acho que está lá no artigo 1911 do Código Civil, né? O testamento com cláusula de impenhorabilidade, inalienabilidade, né? Então, esses bens, tá? Em disponibilidade, esses bens gravados com essas cláusulas, eles não podem ser penhorados. Os móveis, os pertencentes e as utilidades domésticas que guarnecem a residência, isso já está dentro do contexto da própria lei do bem de família, mas está presente no Código de Processo Civil. Os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvos de elevado valor, os vestuários, né, também se inserem dentro, e os bens de uso pessoal também se inserem como aqueles que guarnecem a residência, né, também estariam dentro. E esse é um dos principais. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, as aposentadorias, as pensões, os pecúlios, os montepios, ou seja, as rendas periódicas para a manutenção e a subsistência. Né? Então, essas rendas, o salário, o soldo, os subsídios, as remunerações, os proventos, aposentadorias, montempios, são todos os nomes de rendas periódicas que se destinam à subsistência de uma determinada pessoa. Tá? Tem limitação? Tem. Nós vamos estudar. Tá? Hoje, o próprio Código de Processo Civil traz essa limitação. Né? Qual é o valor? A partir de quanto que esses valores se tornam penhoráveis, tá? Então a gente vai ver isso. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos e outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão, tá? É como o notebook. O notebook para um advogado, ele é fundamental, né? Um táxi, o veículo para um taxista, ele é essencial para o exercício da atividade. Os equipamentos de odontologia, né, de limpeza, né, as cadeiras, né, são fundamentais para o exercício da profissão, né? Então, esses livros, máquinas, ferramentas, utensílios, tá? Eles são impenhoráveis. O seguro de vida é impenhorável? É impenhorável. Né? Então, essa é a relação dos principais bens que são impenhoráveis. Está lá no artigo 800